Joias Brutas, original Netflix, protagonizado por Adam Sandler e dirigido pelos irmãos Safdie, eu acho que é assim a pronúncia, que também dirigiram o excelente filme Bom Comportamento de 2000, eu ia dizendo 1917, de 2017. Tudo no filme se desenrola a partir do personagem Howard Ratner, vivido pelo Adam Sandler, um joalheiro de Nova York que sempre tenta ganhar cada vez mais dinheiro, não importa como, seja vendendo joias ou fazendo apostas. Depois de fazer uma série dessas apostas aí super arriscadas, as coisas parecem que vão se ajeitar, o que não acontece, então ele vai precisar de muita inteligência para organizar a sua vida, a vida ao seu redor, né? Sua vida e tudo que está ao seu redor. O filme sabe perfeitamente o que quer gerar no espectador: incômodo. Tudo é feito para essa premissa ser garantida. O roteiro, assinado pelos irmãos Safdie, né, e pelo Ronald Bronstein, baseia-se em criar confusões em cima de confusões que, por sua vez, geram todos os conflitos da história. São pelo menos 4 conflitos que seguem ali o protagonista, o personagem principal do filme, por toda a projeção, garantindo impaciência constante a cada novo acontecimento. A fotografia e a montagem intercalam os planos abertos com diversos planos detalhes, aqueles planos bem fechadinhos, principalmente em elementos, que, associados a uma mixagem de som sempre exageradamente alta ao mostrar essas pequenas coisas, esses pequenos movimentos, causa esse incômodo, né? E isso propõe muita imersão através aí dos ouvidos. A trilha sonora, e eu vou falar muito mais dela lá para frente aqui do texto, também incomoda pelo volume sempre acima do normal, como se fosse algo desnecessário, mas não é sempre um convite para a gente imergir. O constante vozerio perturbador ajuda muito o filme a ser estranhado, a ser áspero, né? É um filme difícil de engolir. Poucas são as falas que terminam para que outras comecem. Nem o texto e nem as atuações parecem marcadinhas, como eu reclamo muitas vezes. Isso está muito marcado, aqui não. É tanto realismo que nas discussões aí, né, nessas conversas e tudo, que parece improviso, mas não é improviso. Só parece, e acho que aí que está a graça dessa arte do filme. A confusão, o embolado das vozes e toda a gritaria não permite o espectador respirar quando quer. O que comanda isso é o filme quem diz quando a gente pode ou não respirar, dando raríssimos momentos de paz para a gente que está assistindo. A voz aguda e arranhada escolhida pelo Adam Sandler para a composição do seu personagem sobressai várias vezes no meio dessa confusão proposta, levando-nos a não deixar de seguir o protagonista, mesmo quando tudo parece ali um caleidoscópio extremo de vozes e movimentação e coisas parecidas. Joias Brutas é uma espiral de problemas. O prólogo já inicia de uma situação complexa que a gente não vê nem começo e nem o desfecho, apenas as longínquas consequências que se encontram no recorte ali da vida, né, sem sossego, dessa vida desajustada do Howard. O mesmo luxo para alguns traz confusão e muita dor para outros. E com esse signo, o filme ele se conecta ao seu início. O Kevin Garnett, que é o jogador de basquete lá do filme, né, ele se vê altamente confiante quando está com a pedra, mas a mesma pedra traz uma desgraça muito grande para a vida do Howard e mais ainda para a vida dos nativos ali que garimpam aquilo, né, aquelas joias, a preço de banana. Nesse sentido, a semiótica fecha um dos seus ciclos ao apontar a hipocrisia da riqueza, mostrando que para um negro rico triunfar cada vez mais diante do mundo, alguns outros negros sofreram em um bastidor pouco mencionado, levantando que as diferenças não se resumem apenas ao tom da pele, elas existem. As diferenças aqui recaem sobre o dinheiro, né? Sobre quanto um tem em detrimento ao outro e que esse outro tem que fazer para manter o seu status quo. A trilha sonora literalmente se destaca. Inicialmente aparece mais alto do que de costume e depois ressurge com essa característica quando o filme propõe algum desatino grande. Confusa, assim como outros elementos técnicos, a trilha carrega uma bela sutileza de metalinguagem cinematográfica, e eu explico isso. Perceba, o filme se passa em 2012, apenas alguns anos do nosso tempo atual. As composições sonoras remetem direto aos filmes de ficção científica dos anos 70 e principalmente 80, onde sintetizadores vendiam aquele som neural
como se fosse uma espécie de idioma da vastidão do cosmos, do universo, né? O mistério dos planetas. Isso tanto se reflete na ideia da joia conter um universo dentro de si, como também em um futuro imaginado pela cultura pop na década de 70 e 80 que jamais aconteceu. Blade Runner, por exemplo, previa carros voadores, androides nas ruas e muito mais do que isso. Porém, permanecemos aqui com os mesmos problemas de antes e o assunto principal ainda é a mesma coisa. Dinheiro, e nada mais do que isso. Adam Sandler, que já mandou muito bem em outros dramas, aí tem gente se surpreendendo, cadê o Adam Sandler, só faz comédia? Não, ele faz drama muito bem, melhor do que as comédias dele, que as comédias dele são extremamente bobas, mas enfim, ele já mandou bem em outros dramas, como Embriagado de Amor, Punch Drunk Love, um filmaço, Os Meyerowitz, que tá na Netflix, e o excelente Reine Sobre Mim, adoro esse filme, tem o Don Cheadle também. Aqui, pro Joias Raras, ele resgata o arquétipo do homem abobalhado, que costuma usar bastante aí nas suas comédias. E o arquétipo combina perfeitamente com o Howard, né? Porque a essência do Howard parte de um homem visualmente, melhor dizendo, bobo, um homem bobo, que passa a ser benquisto por conta aí do seu sucesso com o dinheiro, mas que perde aí o respeito de absolutamente todo mundo quando começa a falir, voltando mais ainda para a sua face padrão, a face de um banana. Há inclusive esse texto no filme, quando a personagem da Idina Menzel fala que se pudesse jamais veria essa cara de bobo que está na sua frente, e ela fala isso sorrindo de maneira sarcástica. O sorriso deslocado do Howard, né, do Adam Sandler, do Howard, os traquejos exageradamente estridentes, as roupas e os adereços bregas montam aí um personagem difícil de ser percebido como um resolvedor de problemas, justamente o que ele precisa ser, o que ele precisa fazer naquele contexto. E a gente fica se perguntando, e agora, o que vai acontecer? Tá tudo na mão desse cara. A cada novo conflito, um maior. O roteiro amarra muito bem todas as situações e pouco se explica. São necessários pelo menos de 30 a 40 minutos de filme para que o setup inicial seja todo montado. E aí sim, o engajamento é garantido. Antes disso, apenas correria, o tal do vozerio e muitas situações se entrelaçando, se emaranhando. Um bom entendimento ali dos espaços, né, dos cenários, no começo principalmente, é fundamental para que o filme se explique melhor, sozinho o que está acontecendo sem parar para se explicar de fato em texto, para que alguém diga, está acontecendo isso, isso e aquilo. Inteligente, as linhas do roteiro, elas não entregam nada de graça. E mesmo assim, não são complexas. É só prestar um pouquinho de atenção, principalmente nos espaços, no ir e vir. Joias Brutas é um filme diferente e estranho por natureza, não leva para lugares comuns, é um filme dono de crítica feroz, que sempre está por lá, a crítica sempre permanece em tudo que vai acontecendo, mas sem ser escancarada. E aí cabe a nós não esquecermos como aquela situação toda começou. Lá no prólogo, lá no comecinho, lá antes de tudo, antes de qualquer ator famoso entrar em cena. A gente não pode esquecer, e aí sim a gente vai ter o filme por inteiro, em crítica, em arte e também em entretenimento.